Estamos abrindo essa linha. Uhum. Estamos ao vivo, então. Muito obrigada, Maria Helena, por estar aqui dividindo esse espaço com a gente. É muito importante esse momento, tudo que tu tens para falar para a gente. Agradeço a generosidade, a tua disponibilidade. Sei que a tua agenda é lotada, né? Mas é muito importante a tua presença aqui, ainda mais para essa semana que a gente está aí celebrando, né, o Dia Internacional do Voluntário, e mais uma vez a gente precisa continuar com esse trabalho de abrir um pouco a mente das pessoas, né, sobre isso. Com certeza, Deise. Boa noite para ti, boa noite para todos os nossos amigos e amigas que estejam aqui conosco, e vamos conversar, vamos bater um papo, né? É isso aí, Maria Helena. Bom, para a gente começar conversando um pouquinho, eu queria ouvir um pouquinho da tua trajetória, né, Maria Helena? Porque, assim, trabalhar e fazer, criar a Parceiros Voluntários, até tu chegar a desenvolver tudo isso, teve toda uma vivência, uma experiência profissional, uma realidade de vida que te trouxe por esse caminho. Então, eu queria saber se tu podia compartilhar com a gente um pouquinho dessa história, o que te fez criar Parceiros Voluntários, mas quem foi a Maria Helena antes da Parceiros? Olha, Deise, às vezes as pessoas me perguntam se eu fiz algum planejamento, né? Planejamento desde a minha adolescência até aqui. Eu te digo, eu não fiz um planejamento de vida, né? Porque como eu vivo, né? Eu me criei e segui sempre a minha trajetória em cima da minha intuição, né? Que lá no início eu não sabia que aquilo se chamava intuição, né? Mas depois é que tu vai raciocinando, né? E vai dando nome às sensações e sentimentos e às coisas que vão te acontecendo. Mas assim, a minha mãe sempre foi uma pessoa. Eu sou a 10ª filha, né? Então tu vês que dentro da minha casa já era todo mundo incluído no projeto de vida de todo mundo, né? Porque eu sendo a 10ª, todo mundo me apoiava ou me criticava, enfim, né? Mas ali a minha mãe, eu tinha 14 anos e a minha mãe, eu observava a minha mãe fazendo as ações que ela não chamava de voluntariado, ela chamava vamos ajudar a vizinha, vamos ajudar o vizinho. Então, aquele ajudar, assim, dentro de casa e para ela, né, era muito natural. Então, aquilo foi sendo a minha maneira de encarar a vida, né? Eu participando das coisas ao meu entorno, né? Bem, aí, enfim, com 14 anos eu comecei a trabalhar também, né? Naquela época se podia trabalhar com 14 anos. É verdade. Com carteira de menor, sabe? Carteira de menor. E tinha carteira assinada, e comecei a trabalhar ali. Depois fui trocando de emprego, continuei estudando, e com 19 anos casei, né? Demorei um pouco, aí tive minhas 3 filhas, hoje eu tenho 5 netos, mas daquela vivência inicial, isso que eu acho muito, muito importante, assim, os exemplos que tu tem dentro de casa, ou não precisa ser dentro de casa, mas exemplos assim, de pessoas importantes na tua vida, o quanto aquilo é marcante para ti, né? O resto da tua vida. Aquilo fica no teu subconsciente, né? E tu vai praticando aquilo ao natural, né? Então, essa foi minha trajetória. Depois casei, depois descasei, casei novamente, e nesse período trabalhei em grande empresa, depois saí, me aposentei, tempo regulamentar, e ali é que eu comecei, quando me aposentei, Deise, é que eu disse, o que eu vou fazer com todo esse conhecimento, conhecimento empresarial, né? Sim. Toda a experiência adquirida ali em todos os campos, né? O que eu vou fazer com tudo isso?
Bom, aí, aquela primeira coisa, né? Acho que eu vou empreender. Aí eu coloquei uma loja de produtos naturais, de alimentos naturais. Mas trabalhei um período curto ali, 2 anos, 3, coisas assim, e aí vi, não é o meu terreno, né? Não é o meu chão. Passar para o outro lado do balcão, a gente precisa ter algo mais, sabe? O empreendedor, ele quase que nasce pronto, assim, com aquele desejo, né, de empreender, e muito risco, e ele vai. Mas eu pensei, não, esse não é o meu campo, né? Eu já estava casada pela segunda vez, esse não é o meu campo. Então, bom, mas tive essa experiência de empreendedora de mercado. E aí eu, assim, quase que imediatamente, né, me veio aquela vontade grande de empreender socialmente. Agora, eu resisti muito, né, para criar parceiros voluntários, eu resisti comigo mesmo, com a minha intuição mesmo, né? Eu sabia que eu... com certeza, aquilo não... Eu acordei e criei a parceira. Era algo, Daisy, que me dizia assim, é trabalhoso, tu vai ter que te entregar 24 horas por dia para isso, é o teu projeto de vida, além dos projetos anteriores que eu já tinha tido, né? De carreira, profissão, mãe, né? Esposa, enfim. Esse era o meu projeto de vida, assim, envolvendo outras pessoas, né? Um projeto social. E aí eu acho que eu resisti, acho que uns 3, 4 meses, acordava durante a noite, assim, com aquela sensação, né? Tenho algo a fazer, mas não quero fazer. Até que um belo dia, vou encarar isso aí, né? E aí comecei a Parceiros, né? Eu então, imagino como que deve ter sido. Um conflito interno primeiro, antes de abrir a Parceiros, tu teve que ver um conflito interno, resolver uma questão interna. Era um chamado que talvez tu não quisesse ouvir naquele momento, ou tu não chegava a nem olhar, né? Porque quando a gente começa um projeto, normalmente a gente não enxerga lá na frente aonde ele vai parar, né, Marilena? Não. Tu enxerga o primeiro passo do caminho, né? Uhum. Tu não sabe onde aquele caminho vai te levar, né? Porque, assim, por mais experiências que a gente diga que tenha em terceiro setor, em projetos sociais, ou diga assim, toda a minha experiência anterior, eu simplesmente vou transportar para esse projeto social. Não, cada estrada, cada caminho te exige... o caminho te apresenta situações diferentes que te exige posicionamentos diferentes, né? Trabalhar em projeto social ou trabalhar no terceiro setor não é simplesmente transpor tudo aquilo que tu fazia na empresa direto para uma gestão ou projeto social em si, não. Terceiro setor, projeto social, trabalhar com pessoas em situações de vulnerabilidade ou não, pode ser em situações de saúde, enfim. Aquela causa a qual tu escolheres te engajar nela, ela vai te apresentar desafios próprios dela, né? Próprios daquela causa, com aquelas pessoas, com situações. E aí que é muito legal, porque tu te defronta com algo que tu tinha conhecimento, teoria. Mas isso não basta. Quando tu põe o pé no chão, eu costumo dizer, quando se põe o pé no barro, suja o sapatinho, aí tu começa a viver aquela causa. Porque enquanto a gente não mergulha de corpo, de alma, de cérebro, né, de mental, tu não está vivendo a causa. É verdade, é verdade. E tu trouxe um aspecto que me fez pensar, eu não tinha pensado sobre isso ainda, né? Porque tu tinha uma larga experiência em gestão, vinha de, né, uma empresa grande, de grande porte, e aí começa com um trabalho que, a princípio, não sei, eu estou conjecturando aqui na minha cabeça, mas aí eu te pergunto,
A questão de ser voluntário, né? Esse nome, às vezes, ele traz, não sei, talvez um conceito de uma pessoa que possa fazer algo, mas que necessariamente ele não se entrega ou não se comprometa de tal forma que tu conduza isso como um negócio. E, às vezes, ele pode vir com essa mente, eu vou ali, faço uma coisinha e vou me embora, né? Eu já fiz o meu social do ano. Não sei, estou te perguntando porque talvez até esse próprio conceito no início, hoje não, a gente está falando lá do início do pensamento, né? Hoje a gente sabe que tem toda uma estruturação sistêmica, metodológica, profissional por trás disso. Mas quando tu começaste, tu viesse justamente dessa transição de carreira, né, de nicho de mercado, encarar essa mudança, a minha pergunta é, quando tu começaste, tu chegou a enfrentar esse tipo de dilema no processo? Eu pessoalmente não, né, Daisy, porque no momento que eu resolvi ceder à minha intuição, e eu digo que a intuição é o chamado da alma, né? Então, no momento que eu disse, assim, com toda humildade, né, eu disse, ok, eu vou. Eu não sei fazer. Então, eu já me coloquei que eu não sabia fazer mobilização social, né? Assim, o trabalho da Parceiros era né? A base é a mobilização social. Isso eu não sabia fazer. Eu sabia gestão, né? Mas gestão de empresas, né? Então, essa parte de gestão, administração, eu estava mais tranquila. Mas aí, quando as duas moças que eu contratei para vir me apoiar, porque as duas já tinham participado de algum projeto social, e eu era zero, aí eu contratei as duas, e quando elas me disseram, tu tens que ir num programa de televisão para lançar, né, a organização, lançar a ideia do voluntariado organizado, me bateu um pavor, porque eu disse, o que eu vou dizer na televisão, sabe? Não sabia, né? Mas aí, cara e coragem, a gente vai e faz. Mas desde o início, eu fui com muita responsabilidade, né? E aí, depois dessa minha experiência, foi que serviu de base para eu ter a legitimidade de falar na responsabilidade e a importância de ser voluntário. O que isso significa na tua vida e o que isso significa na vida do outro, né? Com quem tu interages, né? Então, foi a minha vivência, porque enquanto a gente... Não basta tu conhecer o caminho, tu tem que trilhar o caminho, né? Aí tu tem legitimidade tu expressa, né, a tua opinião em cima de uma vivência, né? Então, isso me deu tranquilidade. Mas, realmente, para ser voluntário, de qualquer causa, né? Tu precisas, em primeiro lugar, ter contigo mesmo o que aquilo vai significar na tua vida, né? É uma escolha que tu fazes, né? O que aquilo vai significar. A segunda coisa é por que tu estás entrando, né? Então, que retornos? Qual é a tua moeda? Porque se tu tens 50 pessoas voluntárias, certamente tu vai ter 50 moedas diferentes. E moedas que eu digo assim, qual é o retorno que tu queres dessa ação, né? Algumas pessoas querem encontrar novos amigos, fazer novas amizades, abrir seu círculo de relacionamento. Outras querem transmitir o seu conhecimento, a sua experiência. Outras porque não querem ficar fora do mercado, então querem estar dentro de algum grupo, né, transmitindo o seu conhecimento. Outras até pode ter um sentimento de culpa, né? Não cuidei do meu pai, da minha mãe e tal, né? E eles eram velhinhos, então hoje eu vou cuidar de idosos. Ou
né? Não, eu poderia ter feito diferente com as crianças que estavam à minha volta, então hoje eu vou cuidar, vou para dentro de uma creche. Então, assim, 50 pessoas, 50 moedas diferentes, que eu chamo que retorno cada um quer ter. E muitas vezes, Daisy, esse retorno, ele nem é racional, tu nem é uma coisa inconsciente. Então, não é, mas tu permanece dentro de qualquer causa se tu estiveres tendo o teu retorno, que pode ser emocional, pode ser intelectual, pode ser espiritual, pode ser físico, tu quer estar em contato com aquelas pessoas, né? Enfim, qualquer atividade que tu quiseres fazer ali, tu queres ter uma roda de amigos, enfim. Então, muitas vezes a pessoa, conscientemente, ela nem sabe que retorno ela quer ter. E se tu perguntares qual é o teu retorno, ela diz, não quero ter retorno nenhum, né? Mas, interiormente, inconscientemente, sim, ela espera um retorno, e se esse retorno vem, ela permanece dentro daquela causa. Senão ela vai trocar de causa, ou vai procurar até sair do voluntariado, muitas vezes, né? Então, essa moeda, ela é difícil de a pessoa quantificá-la. A organização social, muitas vezes, também não consegue quantificar para poder dar um retorno emocional, ou físico, ou intelectual, ou espiritual para essa pessoa. Porque essa moeda, ela não tem um valor de mercado, né? Exato. Então, é uma moeda muito rara e muito cara, porque é algo intrínseco àquela pessoa, né? Então, é uma responsabilidade fazer isso por causa do outro. Qual é a importância do voluntariado para as duas pontas, para mim e para o outro? Porque os dois têm que ter uma moeda, né? Sim. Eu te aceito como voluntária na minha organização, na minha causa e tal, tu respondes essa moeda. Enfim, o que nós estamos falando é relações humanas, nós estamos falando de desenvolvimento humano, e todos nós sabemos o quão difícil é essas relações, né? Porque elas realmente não se passam nesse nível que a gente está vendo, está conversando. A gente está vendo, está conversando, está se relacionando aqui, mas realmente as coisas acontecem num nível muito inconsciente, né? Tu trouxeste uma coisa tão importante, né, Maria Helena, como sempre, aliás, e justamente era uma das perguntas que eu ia te fazer, e tu já trouxeste essa resposta, e me fez pensar em outras sobre o que estimula o voluntário, era exatamente isso que eu ia te perguntar, o que a gente, como se mantém, ou como se vincula ele a um projeto de forma mais profunda, né? E aí tu me trouxeste isso, eu fiquei pensando nos projetos que eu já desenvolvi, mesmo já atuei, eu já participei de uma forma ou de outra, e era exatamente isso, talvez hoje, mais do que nunca, daí falando do processo que a pandemia está nos causando, nos impelindo a fazer, que é essa internalização das coisas que nos fazem sentido, né? Eu acho que ela veio muito nos trazer isso, nos provocar isso. E aí eu estou pensando já lá para frente, para essa retomada de trabalhos, enfim, que a gente vai começar a desenvolver cada vez mais agora, principalmente porque a gente tem que levantar um povo gigantesco, né, que está aí sofrendo com tudo isso. E aí eu fiquei pensando exatamente no que tu acabou de me dizer, gente. Primeira coisa, antes de qualquer outra coisa, outra ação, é fazer com que as pessoas reflitam sobre a sua moeda, né? Porque no momento em que elas entendem, olham para si, aceitam esse papel, né? Ou até começam a compreender essa necessidade ou olhar para ela de uma outra forma, percebendo que no outro está a sua própria necessidade também, né? E isso não tem mal nenhum, né, Marilena? Muito pelo contrário, é uma realização, uma troca, uma via de mão dupla no sentido de realização pessoal, de crescimento ou de ganho que a gente precisa como pessoa, né? Como evolução, né?
Exato, exato, né? Tu só te realiza, né, Daisy, por intermédio do outro, né? Isso é lógico, porque nós não somos uma ilha. Então, assim, podemos acumular 10 certificações de doutorado, podemos acumular 10 certificações de MBA, seja lá o que for. Se tu não colocas isso em prática, que valor tem, né? Exato. Porque quando tu coloca esse conhecimento na prática, para ele sair do campo só do conhecimento e vir para um campo maior, um campo de sabedoria, né? Porque sabedoria é quando tu colocas todo o teu conhecimento na prática, testa aquele conhecimento mesmo, né? E recebe dali o retorno do conhecimento, mas já modificado, né? Porque interagiu com o outro, já modificou, já não é aquele primeiro conhecimento. Aí é uma sabedoria que tu tens, porque em outro momento tu vais empregar fazer aquela mesma experiência, mas já num patamar maior, né? Mais acima, né? Então, nós só nos completamos quando temos a interação com o outro. Temos o olhar do outro nos reconhecendo, e nós olhando o outro e o reconhecendo, e o valorizando, honrando o outro, né? Então, aí existe uma identidade, né? Uhum. Isso em todos os campos, em qualquer campo, né? Pode ser no campo de relação de marido e mulher, de mãe, de pais e filhos, de amigos, profissionais, enfim, né? Quando nós reconhecemos o outro nos reconhece, ali tem uma relação de ganha-ganha, né? De crescimento para ambos os lados, né? Então, nessa época, em todas as épocas, né? Mas nessa época de pandemia, o que nós temos de mais precioso, né? A nossa emoção, o nosso e o nosso olhar para o outro, né? É isso que que fortalece os vínculos, né? E eu costumo dizer assim, eu não acredito que nós vamos ter um novo normal. Acho que nós vamos ter um novo. Porque o que esse vírus no nosso caminho, e o caminho que esse vírus nos mostra, é que nós temos que nos repensar enquanto um ser humano, e não enquanto um ser profissional, apenas. Eu acho que tu está coberta de razão, porque hoje em dia, mais do que nunca, entendemos que somos seres no mundo. No mundo. Né? E o nosso papel, essa questão, trouxe muito a autorresponsabilidade, né? Com a questão da coletividade e tudo mais, que a gente precisa se posicionar frente ao que a gente vive e como a gente vai encarar essa mudança, porque o mundo ele não está passando por algo que vai retornar, que no caso, eu digo a vida normal, né? Não vai retornar. Nós seremos diferentes e a vida daqui para frente vai ser totalmente diferente. Estamos transitando num lugar novo, num caminho novo e num formato novo, né, Marilena? Porque a gente tem certas coisas que hoje em dia mudamos completamente a forma de ver, né? As lentes estão sendo outras, né? E aí, nesse âmbito, a gente fala também de empresas dentro voluntariado, por exemplo, dentro de empresas, a gente está falando ainda lá no início da criação da parceiros, mas assim, trazendo a parceiros para dentro de uma empresa, por exemplo, né, que hoje estamos aí num caminho melhor ainda nesse sentido, né, as empresas estão conseguindo se abrir de uma forma para o olhar profissional do voluntariado, né, instituindo programas de voluntariado sérios, né, para o desenvolvimento de suas equipes, para essa moeda que tu tanto falaste também ser validada dentro das empresas no sentido humano. Então, assim, a gente está voltando para um outro olhar, né? A empresa, de novo, graças a Deus, está olhando para o ser humano como um ser humano e com valor humano,
Então, assim, nesse sentido, é olhar e valorizar trabalhos e projetos que organizem essa vida do voluntariado. Está sendo algo novo também para as empresas, mas é esse novo que veio para ficar, né? A Parceiros estava também, a gente conversou ano passado, enfim, já faz um ano da nossa conversa nesse sentido, né? E a Parceiros aí se modificando também para acompanhar essa mudança, e eu estou falando antes da pandemia, e como é que está sendo este um ano que trouxe aí de mudanças e tudo mais. Pois tu sabe, desde que quando eu criei a Parceiros, lá em final de 96, e juridicamente início de 97, eu lembro, e aí que a gente tem que cuidar muito as mensagens que a gente manda para o universo, né? A gente pensa que um pensamento não tem força, mas o pensamento se transforma numa energia forte, né? Exato, energia pura. Energia pura. E aí, eu lembro que quando eu anunciava em qualquer lugar, em entrevistas ou mesmo em empresas, enfim, onde eu anunciava a parceiros voluntários, eu dizia, eu estou muito feliz de estar criando a Parceiros Voluntários, mas vou ficar mais feliz ainda quando daqui a 20 anos eu estiver fechando a Parceiros Voluntários, porque ela já atingiu o seu propósito. Que naquela época não falava propósito, se falava a sua missão, né? Então, eu largava isso, né? Frequentemente eu dizia, né? Porque eu ainda completava, se em 20 anos nós não conseguirmos atingir a nossa missão, bom, algo errado nós estamos fazendo, né? E, então, quando a Parceiros, em 2018, né, que fechou os 20 anos, que foi início de 97, em 2018, eu comecei a analisar com alguns vice-presidentes que eu tinha na época, o processo de sucessão, né? Quem iria me suceder. Então, a gente trabalhou durante 2 anos, né? E aí, no final de 2018, início de 2019, então, a gente tinha criado, já nesse processo da sucessão, nós criamos, então, um conselho de administração para que esse colegiado administrasse a organização e não ficasse só em cima do presidente, né, como era comigo, porque eu era presidente executivo, e eu tinha os 6 ou 7 vice-presidentes. E com isso, então, esse colegiado é que hoje toca a organização. Isso, então, foi em 2018. Eu fui eleita a primeira vice-presidente, a primeira presidente do Conselho de Administração, ainda para fazer essa transição. E aí, então, 2020, realmente, início de 2020, eu passei a presidência do Conselho de Administração para o empresário Daniel Santoro. Mas, olha só, né? Eu entreguei para ele, no início de 2020, uma organização de 20 anos, 23 anos, agora em 2020, que toda organização precisa se reinventar depois de 2 décadas, né? Sim. E o Daniel, então, assumiu 2 grandes desafios, de reposicionar a organização, que eu digo na segunda década do século XXI, que é diferente do século XX, do passado, tem uma tecnologia muito forte em todos os campos, né? Então, ele teve 2 desafios imensos nesse cenário. Ele teve o desafio de reposicionar a organização dentro de um cenário pandêmico. Entende? Então, todos os projetos sociais, eu estou no conselho de vários outros projetos sociais, e todos estão no mesmo patamar, assim como as empresas, né? Todas se reinventando e
fazendo parcerias, né? Então, a Parceiros não foge disso, é lógico, né? Ela também está se reinventando, é muito forte. Agora, é interessante que eu sempre li muito o Capra, né? O Fritjof Capra. E ele já, em 1980, naquele livro Pertencendo ao Universo, ele já sinalizava muito essas interconectividades todas, que nós somos todos interconectados, entre todos e entre tudo. Isso inclui o meio ambiente, social, cultural, político, né? Tudo é interconectado, cultural, que são as culturas, né? Olha que veio a forte globalização. Isso, em 1980, ele falava com muita força, e falava na força das parcerias, né? Então, agora, isso em 1980, então, 40 anos depois, né, nós estamos vivendo todas essas necessidades, fazer parcerias, nós todos estamos obrigatoriamente interconectados, a interconectividade é entre tudo e todos, uma tecnologia que nos conecta, a lei emocional, né, tem a tecnologia que nos conecta, eu digo, né, Daisy, esse universo, essa fonte criadora, né, do universo, ela é muito amorosa conosco, muito amorosa, porque ela nos avisa antes, se preparem, vão exercitando a mobilização, vão exercitando a articulação, as parcerias, a formação de redes, o universo vai nos dando essas dicas, né? Mas nós somos tão isolados que a gente não consegue enxergar, e aí, quando cai no nosso colo uma pandemia, né, dessas, então tu diz, mas eu li isso há 40 anos atrás, né? Então, isso que eu acho muito maravilhoso, porque esse século XXI, e principalmente agora, nessa época, nos chama para as parcerias, né? Ninguém trabalhar sozinho, projetos se unindo, conhecimentos, as conexões e conhecimentos sendo um elo, né, entre tudo e todos, as grandes empresas apoiando as ideias de startups, né? Então, assim, é por isso que eu digo, o futuro não vai ser um novo normal, vai ser um novo, porque nós vamos ter que obrigatoriamente exercitar esse nosso lado de humanidade, da interconectividade, da interconexão, o meio ambiente forte, para nos mostrar como fazer, porque é tudo interconectado, né? Sim. Então, acho maravilhoso isso. Uma coisa que está vindo aí também, tu tocaste aí neste assunto também, né, Marilena, que é o caso das concorrências, né, entre as empresas. Concorrentes se aliando em prol de um bem comum. Isso já tem acontecido. E começou talvez até por uma jogada de marketing, algo nesse sentido. Mas quando eles veem o resultado e o impacto positivo que isso causa no seu negócio, nos seus consumidores, eles veem que realmente vale a pena entrar com a alma neste processo, né? De quebrar barreiras, quebrar esse distanciamento e fazer com que a gente ande numa linha única em prol do bem. Então, há estratégias que estão sendo feitas, talvez começando com outro objetivo, mas no fundo estão percebendo que o caminho é este, não tem volta, né? Não tem volta. Isso que eu digo, no nosso caminho tem o vírus tem um caminho para nós, né? Porque, além das empresas, eu acho que essa palavra concorrentes, eu acho que ela vai cair, né? Ela ainda está um pouco no mercado, mas ela vai cair, todos vão ver que não existe concorrentes, né? Existe parceiros que podem trabalhar juntos. E a outra coisa muito importante é que
Eu não digo que seja de imediato, eu não digo que seja em 5 anos, mas eu acho que mais uma década ou 2 décadas, a outra palavra que já vai estar bem praticada é inclusão, né? Inclusão de tudo e de todos. Porque uma vez que se fala em interconectividade, interconexão que nós temos entre tudo e todos, então tem palavras que não cabem ali dentro. Uma das palavras é concorrente. Bom, mas se eu estou dizendo que é todos nós, quer dizer, não sei o que digo, eu li nos livros do Capra, meu grande, mas o Capra sempre nos diz, no universo tudo está interconectado, tudo, nada está solto, e tudo é interconectividade. Então, se nós dizemos essas palavras, como é que a gente ainda usa vocabulários como concorrente? Quer dizer, se tu concorre comigo, então tu é meu inimigo, né? Eu tenho que te tirar do meu caminho, né? Ou a palavra exclusão. Se tudo é interconectado, como é que tem alguém que está sendo excluído, né? Então, tudo cabe na interconexão, né? Interconectividade. Então, é por isso que eu acho que, assim, 1 década, 2 décadas, se nós estivéssemos aqui conversando ainda, né, a gente já estaria fazendo uma listinha, assim, dos vocabulários que nesse século XXI já caíram em desuso, né? Que já não são tão praticadas, né? É verdade, é verdade. Isso me trouxe uma outra palavra que não tem a ver com isso, mas tem a ver com o nosso tema, que eu queria te fazer uma pergunta também. A gente está falando de conexão, e aí a gente falou de conceitos anteriores, mas eu estava aqui pensando que eu me lembro dos livros que eu já tinha lido teus, né, que a gente já teve acesso, e fazia um parâmetro e uma conversa sobre solidário e voluntário, né? Porque as pessoas às vezes confundem isso também, né? E nesse sentido, o que tu diria hoje para as pessoas que estão buscando meios que são solidárias, mas que estão buscando uma forma de ser voluntárias? O que tu diria para essas pessoas que hoje buscam alguma forma de que estão caindo nessa realidade de interconexão e como organizar ou na sua empresa, ou na sua gestão, ou de forma individual, como hoje desenvolver o melhor trabalho voluntário, sem ser, né, nessa questão de solidariedade só de ir ali ajudar, mas algo a mais, pensando na moeda, né? Essas duas palavras são fortes, são importantíssimas para serem praticadas, e eu te diria assim que nenhuma tem mais peso que a outra, né? Nós só temos que nos conscientizar quando é uma e quando é outra, né? Então, solidariedade, eu posso ser solidário com qualquer causa, qualquer situação, ela se refere muito a doações, né? Uhum. Ou então eu dar um tapinha nas tuas costas e dizer, Deise, eu sou super solidária nesse teu pensamento, com essa tua ideia, essa situação que tu está passando, eu sou solidária contigo, conta comigo. Bom, é um sentimento que tem ali, né? Agora, se tu não me chamares, eu não vou voltar. Até porque nós humanos, nós somos... Bom, o ser humano é um ser muito engraçado, né? A gente diz, conta comigo, mas a gente não... se tu não me chamar, eu não vou, né? Porque, assim, eu não quero invadir a privacidade dele, né? Então, a gente tem algumas coisas, assim, né? Quer que nos peça para nós irmos lá, né? É verdade. Olha que essa já é uma moeda. Né? Eu quero que tu me peças ajuda, tá? Tá bom, já é uma moeda. Então, assim, ser solidário, eu posso ser solidário muito como doador, né? Eu dou tudo que estão me pedindo. Campanhas arrecadatórias, campanha entre amigos, enfim.
me pediu, é dinheiro, é roupa, é calçado, é remédio, é material escolar, coisas materiais. Eu dou, eu sou solidária, eu dou. A doação significa eu dou, aquilo é teu e eu não tenho mais aquilo, né? Eu não tenho mais volta. Perfeito. Tá? E tem situações que realmente nós temos que ser solidários, nós temos que dar. Essa época agora que nós estamos, que tem muita gente que perdeu emprego e precisa muito de alimentação, medicação, enfim, muitas outras coisas, nós temos que doar mesmo, ser solidários nessas situações. Né? Agora, doador é uma coisa, ser voluntário é outra. E aí a gente não pode doar o meu tempo. Eu não posso doar o meu conhecimento. Né? Conhecimento, tempo e emoção. Eu posso colocar à disposição do outro. Então, eu disponibilizo o meu tempo, o meu conhecimento, a minha emoção, mas eu continuo tendo aquilo, porque não é uma coisa material, é uma coisa no nível das emoções. Então, eu continuo tendo e até aumentando, porque quanto mais se dá, mais se ganha e mais aumenta, né, a nossa disponibilidade no nosso tempo, nosso conhecimento, nossa emoção. Então, tem essa diferenciação, porque as palavras têm força, né, Deise? Quando nós as empregamos corretamente e sabendo o sentido delas, elas têm uma força tremenda. Então, eu tenho que saber quando eu estou sendo doadora de algo material e que vai e não volta mais, e quando eu estou sendo voluntária, e aí eu estou disponibilizando meu tempo, meu conhecimento e minha emoção. Né? Eu achei bárbaro isso, porque é fundamental que as pessoas entendam, né, Marilena, porque elas fazem confusão, né? Então, tem pessoas que dizem assim, não, eu sou voluntária na campanha tal. Eu digo, tu és um grande doador na campanha tal. Mas, para ser voluntário, é o teu tempo, que é tempo, conhecimento, são as coisas mais raras e mais caras que nós temos, porque o nosso tempo é limitado, né? O dia tem 24 horas, sendo que nós dividimos em 3, um pouco tu dorme, né? Um pouco tu trabalha, e um pouco tu precisa fazer as boas relações, né? Então, o nosso tempo sempre é escasso. Então, quando nós colocamos, fazemos abertura na nossa agenda para incluir o outro nessa agenda, quer dizer, incluir o projeto de vida do outro no meu projeto de vida, incluir na minha agenda, eu não estou dizendo, não estou mandando recado. Olha, eu vou estar dentro de causas sociais quando me sobrar tempo. E aí, se tu diz assim, esse ano não me sobrou 1 hora, bom, significa que 1 hora tu não interagiste com o outro. E, lastimo dizer, tu deixasse de crescer. Deixasse de crescer. Muito bom! Enquanto um ser humano, um ser espiritual, um cidadão, um indivíduo, porque nós crescemos muito quando estamos fazendo a interconexão, a interconectividade com o outro, né? Então, abrir esse espaço, mas abrir consciente, assim. Eu vou dedicar X horas por semana, por mês, né, para uma causa. E aí, é o outro ponto, né, Deise? Não é só o que eu quero fazer, é eu ver o que essa causa precisa e o que eu tenho que eu posso disponibilizar para essa causa, né? Sim. Não, e tu trouxe outra questão que seria a minha terceira palavrinha mágica que eu digo, né? E eu acho que é o que me guia em todos os projetos que eu sempre procurei desenvolver, e eu sei que tu também acredita muito nisso, que é a sustentabilidade. Como que os projetos devem ser, que eu digo, o que a gente pode fazer para que eles se tornem sustentáveis, né? No sentido de se fortalecerem, realmente serem capazes de transformar socialmente,
pessoas, né, instituições, enfim, tudo que a gente se propõe a estabelecer essa interconectividade, mas ela é fundamental para que esses projetos eles tenham a continuidade necessária, não causando dependência, mas sim fazendo e fortalecendo, literalmente dando sustentação para que os projetos eles tenham vida própria, sustentação própria e sigam o caminho, né? Porque aí a gente pode entrar também no mérito do o voluntário, ele entra, ajuda a estabelecer, cada um com o seu conhecimento vai estruturando uma parte, né? E aí ele vai reduzir o número de horas, vamos dizer assim, numa organização, numa gestão, para que a organização comece a engrenagem andando com as próprias capacidades, vamos dizer assim. Não sei se eu estou certo, o que tu me diria sobre isso? Não, tá certo, sim, tá certo. Porque para uma causa social, um projeto social, ela se manter, ela é um círculo virtuoso, né? O resultado dela vai atrair mais voluntários ou mais parceiros, né? E parceiros pode ser financeiro, pode ser de conhecimentos, pode ser do produto do parceiros, network que aqueles parceiros têm que pode trazer para dentro da organização. Então, aqui também é uma outra moeda, né? Que tem N caras, né? Essa moeda tem N caras, porque muitas vezes não é só a moeda financeira, né? Muitas vezes eu preciso de alguém que venha e traga uma grande experiência em projetos, né? Ou na contabilidade, ou no jurídico, enfim. Então, entra um voluntário, pode ser uma pessoa física, pode ser uma empresa, que entra como voluntário para disponibilizar aquilo que essa causa, esse projeto está precisando. Pode ser de material, às vezes a organização está precisando de materiais de escritório. Bom, agora, né, que todo mundo está virtual, mas muitas vezes está precisando que alguém, as operadoras, ou que disponibilize conexão com a internet, né? Muitas escolas hoje estão precisando disso, né? Tem vários alunos em situação de vulnerabilidade para o estudo, porque não tem um celular. Então pode ter muitos padrinhos, essa escola ou essa organização social, que não dê dinheiro, mas dê o equipamento, né? O outro pague internet. Então, assim, muitas vezes tu não precisa pôr o dinheiro, mas são moedas diferentes, né? De conhecimento, de material, do seu produto, ou então ter uma net, trazer pessoas, né, ou empresas, enfim, que possam ajudar esse projeto. Então, a sustentabilidade, ela vem de N maneiras, não vem só pelo caixa, né? Caixa moeda. Ela vem. Então, o que é importante é ver o que essa organização precisa e aí tentar resolver por intermédio de tudo isso que eu falei, sem necessariamente entrar o dinheiro, né, vivo, né? E aí que eu acho interessante, essa semana ainda eu estava conversando com alguém e estava comentando, eu estou em duas situações, não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo, num projeto social que eu participo, né? E aí ele me disse assim, a pessoa que eu estava conversando disse assim, bom, o importante é tu dizeres o que tu queres fazer. Eu disse, não, quando se está dentro de uma causa social, não é o importante o que eu quero fazer, é realmente o que a causa precisa, porque eu estou à disposição da causa, né? Eu não estou usando a causa à minha disposição, eu estou à disposição dessa causa, né? Então, pode ser que nesse momento eu quisesse parar e ir para outra causa ou fazer outra determinada coisa na vida, mas aí eu paro e penso,
é que nem o Pequeno Príncipe, né? Você é responsável por tudo aquilo que faz, né? Então, eu paro e penso, eu não posso largar essa causa agora, porque a causa está precisando de mim e eu tenho algo que eu posso contribuir com essa causa. Então, isso a gente chama de responsabilidade social individual, né? É quando eu estou a serviço da causa e não estou a passeio nessa causa. A passeio nessa causa significa eu paro quando eu quero, eu vou quando eu quero e faço o que eu quero lá dentro, né? Isso eu estou a passeio nessa causa, né? E quando eu foco e digo, eu estou a serviço dessa causa, porque eu acredito nela, acredito nessa organização que está trabalhando nessa causa. Então, assim, muitas vezes nós colocamos aquele nosso ímpeto, aquela nossa vontade de alguma outra coisa em segundo plano, porque eu respeito muito essa causa, tá? Então, quando nós abraçamos uma causa, toda causa nos abraça, né? Isso era dos motes da Parceiros Voluntários, lá no início, né? Quando você abraça uma causa, toda causa abraça você. E realmente, assim, é o respeito que a gente tem que ter pela causa. Quando eu me torno voluntário em qualquer causa, é importantíssimo eu olhar, meditar, eu acredito nessa causa. Essa organização que está dentro dessa causa, ela faz a diferença, quer dizer, ela trabalha direitinho, entrega resultados, ela é transparente, ela é séria, ela é idônea, cuida realmente dos beneficiados daquela causa, não usa a causa nem em benefício próprio, nem ideologias, ou enfim, qualquer coisa, né? Então, eu me faço essa pergunta, essa organização faz a diferença dentro dessa causa? Se eu responder que sim, a segunda pergunta que obrigatoriamente nos devemos fazer, e eu faço diferença dentro dessa organização? Então, se eu responder a primeira, a organização faz diferença dentro dessa causa que ela abraçou para os seus beneficiados. E a segunda, e eu faço diferença aqui dentro dessa organização, aí o voluntário fica. Porque aí ele coloca aquilo que se chamamos RSI, Responsabilidade Social Individual. Tá? Eu, enquanto indivíduo, como é que eu me comporto dessa causa que eu admiro, que eu respeito, e quero dar o meu melhor ali. Ai, fantástico, fantástico, como sempre. Eu acho essencial essas tuas questões que tu trouxeste, porque realmente, assim, as pessoas às vezes não param para pensar muito na profundidade, na responsabilidade, né, no que deve ou não comprometer uma pessoa que se propõe a ser voluntária. É bem isso, assim, a gente não veio a passeio. Quando tu se torna voluntário, tu tem que analisar todos esses aspectos, né? Tem que avaliar, tem que ser franco e sincero. E qualquer projeto tem que ser feito assim, né? Então, estar à frente de projetos, ou começar projetos nesse sentido, ou mesmo se tornar um voluntário, tem que ter esse olhar mais profundo, tem que ter essa busca dessa conexão. Porque é bem isso, senão você vai lá, desperta expectativas e depois te retira, destruindo sonhos e machucando muito mais do que se tu não tivesse te manifestado a favor ou te colocado ali, né, Marilena? Porque tem isso também, né? É responsabilidade, é comprometimento, é participar do projeto de vida do outro. Eu acho que é como tu colocaste a chamada, né, desse nosso encontro hoje, né? Voluntariado é um propósito de vida, né? É um propósito de vida. Eu gostei muito dessa tua chamada ali. E é o que tu nos traz, né? É o que tu sempre passou nas palestras, né, Marilena? Eu nunca me esqueço quando a gente estava junto em alguns momentos da própria Fundação Pescar, né? Você e a Rose Link lá com a gente. Então, enfim, escutar tudo isso sempre foi essencial, porque é o que nos alimentava, era ouvir
e a gente precisa, às vezes as pessoas acham que tem conhecimento de causa. Algumas pessoas aqui comentaram sobre isso, sobre essa diferença entre ser solidário, ser voluntário, né? Enfim, tudo isso que tu trouxeste, as pessoas estão aqui comentando que sim, que acreditam muito nisso tudo que tu estás falando. E realmente eu acho que é um movimento fundamental é fazer essa viagem interior para te poder, então, buscar algo com os quais tu te conecte e tu te firme a vida do outro, respeitando esse projeto, né? Aí me lembrei de uma frase que eu nunca mais esqueci, eu até anotei hoje de novo para me lembrar que está num daqueles livros, quando tu fala do... Eu acho que era... Eu tenho até ele aqui. Esse, o Quinto Poder, maravilhoso. Né? Eu achei bárbaro, porque tem um livro ali, tem um trecho que tu fala aqui do poeta, e eu não sei se pronunciar, Keats, que ele diz: espalhei meus sonhos pelo caminho, cuidado, não vá pisar neles. Uhum. Quando a gente se torna voluntário, a gente tem que cuidar disso, porque a gente vai trabalhar com os sonhos das pessoas, né? Com o sonho de uma instituição, com uma missão dela. Então, tu tem que olhar para tu não pisar nestes sonhos. Tem que construir junto de uma forma solidária, mas voluntariamente responsável sobre cada ação, sobre cada ato, né? Claro, claro. E esse princípio o conceito da responsabilidade social individual, que é trabalhar na parceria desde o seu início, que nós criamos, ela diz: trabalhar os valores internos faz despertar na pessoa o seu verdadeiro valor, o que a torna mais ativa e socialmente transformadora do mundo ao seu redor. Quer dizer, trabalhar os valores internos para despertar nela mesmo, né, o que ela tem de melhor, né, o que todos nós temos de melhor. E muitas vezes a gente precisa desse movimento, né, externo para fazer puxar, né? E assim, agora, né, desde com nesse momento, né, de pandemia, daqui para frente, porque no universo, assim, nada retrocede, né? Tudo avança, né? E então, desse momento em diante, nós vamos ter que rever, todos nós, os 8 bilhões de habitantes do planeta, obrigatoriamente, nós vamos ter que rever, né? Muito dos nossos conceitos internos, né? E assim, uma coisa que eu queria te colocar, voluntariado, ninguém é obrigado a fazer, porque a palavra mesmo diz, né? Eu vou se eu quiser, né? Então, ninguém é obrigado a fazer. Como no universo nada é unanimidade, nada, nessa terceira dimensão, nada é unanimidade, tudo é ou, né? Não tem o e. Então, assim, muitas pessoas não vão fazer, não vão, né? Não querem, enfim. Então, tudo bem, está tudo certo. O único senão se tu entrares, entra de coração, né? Entra de coração, dá o teu melhor, porque tu vais receber de volta muita coisa boa, né? Então, se tu não entrares, ok, continuamos amigos, sem problema nenhum. Agora, só te peço, se tu entrares, e não te doa, te disponibiliza. Materiais, te disponibiliza 100%, 100%. Porque aí tu vai receber 100%, né? Sabe que aquilo que a gente disponibiliza 50%, tu recebe 25%, né? Porque a moeda não vem na mesma. Então, eu acho que o momento é rico, nós não podemos ter medo, nós temos que desapegar e temos que ter confiança. Então, essas 3 palavras, eu acho que elas têm uma profundidade para nós, seres humanos, né? Porque nós temos medos, porque assim, não vou fazer isso,
tu coloca N justificativas, mas, no fundo, é um medo de seguir aquele caminho, criar aquele caminho, porque tu não sabe onde ele vai dar. E nós, humanos, sempre queremos saber o passo seguinte. Segurança, uma falsa segurança, né? Queremos ter a controle. Falsa de saber que... Então, a gente faz N planejamentos, mas o único planejamento que a gente deveria fazer é um planejamento existencial, e cabelo de planejamento existencial, então, o profissional, o familiar, os amigos, enfim, né? Mas um planejamento existencial. Mas, assim, esse é o nosso medo, que vem do medo da morte, né? Sim. Que é o nosso maior medo, e a gente não fala nisso, porque é um grande medo que a gente tem. A finitude, né, Marilena? A finitude. Então, assim, quando nós conseguimos colocar uma luz nesse... O que é realmente que me impede de eu fazer isso, ou me leva a fazer aquilo, né? Então, aí nós desapegamos. E se nós desapegamos do medo, claro que aí brota uma grande confiança. Aí tudo, nós somos confiantes, nós entregamos. Né? Então, para toda longa caminhada, já dizem, né, toda a vida, o primeiro passo é muito importante, né? Porque tu tem que iniciar. E nesse sentido, falando de primeiro passo, falando de planejamento existencial, hoje, a Marilena agora não... Eu nem marquei o primeiro dia qual foi, mas eu me lembro que eu já assisti vários dos teus vídeos. Marilena abriu um canal no YouTube chamado Travessia. Qual é essa tua nova história? Conta um pouquinho, porque eu acredito que a gente está 1 hora, né? Já entramos em 1 hora de live. Sim. Mas, assim, conta um pouco, pelo menos, para a gente sobre isso, para convidar o pessoal para ir assistir lá teu canal, que é maravilhoso. Altas conversas, cheias de noção. Mas conta um pouquinho dessa trajetória agora, dessa mudança, do que tu está fazendo, como está sendo isso para ti? É mais um ciclo, né, da minha vida, e também assim não foi planejado, né, mas no momento que a parceiros voluntários já não requer a minha atenção 24 horas por dia, né, então, supostamente me sobrou um tempinho, supostamente, né, porque quando a gente tem netos também, né, os netos ocupam a gente bastante. Mas, e também a gente, essa época, né, Deise, que maravilha, como tem coisa à disposição, né? Cursos, lives, enfim, uma interação. Olha, eu às vezes me marco 2, 3 compromissos na mesma hora, né? Tudo virtual, porque eu quero assistir tudo, eu quero ver tudo. E não dá, né? Então, alguma coisa eu deixo passar. Mas é muito rico tudo isso. Mas eu, então, encerrando mais esse ciclo da Parceiros, bom, agora toda essa experiência... Mais uma vez eu me fiz a pergunta, porque quando eu deixei a empresa, lembra que eu me aposentei? Eu disse, o que eu vou fazer com todo esse meu conhecimento e experiência? Então, mais uma vez eu me fiz essa mesma pergunta, né? E agora, eu entreguei a Parceiros, o que eu vou fazer com toda essa experiência, né, de empresa, de empreendedora do outro lado do balcão, de empreendedora social, de leitora, assim, devoradora de livros, né, fazendo as interconexões entre os livros. O que eu vou fazer com tudo isso? E aí, alguns amigos e amigas disseram, né, não, aí começou muito, muito natural, assim, que algumas pessoas me procuravam, me fazendo perguntas, e eu gravava um áudio, né, da resposta, né, para não ficar digitando lá tanto tempo, eu gravava um áudio. E aí as pessoas disseram, vamos fazer um podcast desses teus áudios, né? Eu disse, não dá, porque ali eu cito o nome da pessoa e também, assim, dizia a situação que nós estávamos tratando, eu disse, não dá. Aí eu disse, mas eu acho que eu posso fazer tudo isso, né?
no, em vídeos, né? E aí foi que eu comecei a fazer, né? Comecei a gravar, busquei a Débora, né, Pires, nossa querida Débora, para me apoiar nessa parte de edição. Então, estamos trabalhando. E aí, nada, não poderia ser diferente o nome, né? Travessia, porque nós estamos fazendo uma travessia, né? Nós, humanidade, 8 bilhões, que eu já digo de novo, estamos todos nós fazendo uma travessia, né? E todos vão atravessar? Não, muita gente não vai querer atravessar, muita gente vai morrer durante a travessia, mas alguns vão chegar lá do outro lado, né? Então, o meu canal, quem quiser entrar, né, vou ficar muito satisfeita, no YouTube, youtube.com/travessia, né? Ou então botando Travessia, Maria Helena Johan Peter, né, também chega lá. Mas são esses papos, né, Deise? Esses papos de desenvolvimento humano, de espiritualidade. O que é espiritualidade parece que é algo assim muito, né, fora do nosso dia a dia, e ali a gente conversa a espiritualidade no dia a dia, na prática, né, que é uma coisa simplista, né, por consciência, né, no que nós estamos fazendo, por consciência. E nós, né, sempre meditar sobre tudo que estamos fazendo, meditar sobre nossos medos, fazermos os nossos desapegos e irmos fortemente para a confiança. Né? Então, e tu sabe que o maior desapego que nós temos não é apegos, os maiores apegos que nós temos não é a coisas materiais. O maior apego que nós temos são as nossas ideias. É verdade. É verdade. E geralmente as pessoas não pensam sobre isso, né? Mas você sabe que agora tu me lembrou uma frase que eu nunca me esqueço, que minha mãe dizia assim: quando tu tiver uma ideia que tu acha que é legal, ou um conceito que tu acha que é bacana, quando tu tiver a oportunidade de conversar com algumas pessoas, tu pega e joga esse conceito de volta, joga esse conceito na roda e vê o que as pessoas vão falar. E aí tu pega e recolhe tudo e guarda para ti e repensa. Porque tu vai ver que o teu conceito ele vai ter uma mudança, tu vai comprovar a tua ideia ou não, né? Tu vai ter que reconstruir ela. E eu sempre acabei fazendo isso porque eu acho bárbaro como a gente vira uma esponja, no bom sentido de agregar conhecimento, valor e entender um pouquinho, né? Então, acho que se a gente tem isso, aí a gente consegue se desenvolver um pouco mais, né, Marilena? Porque eu acho que isso que tu disseste é fundamental. As pessoas ficam presas mesmo a isso. E quando tu tem esse desapego no sentido de compartilhar a ideia, que ela seja usada, se é do bem, que todo mundo vá usando e fazendo o melhor uso. É quase como um livro, né? Quando tu tem um livro bom, tu tem que mais que ele se multiplique em formas de pensamento, de citações, de ações, enfim, que isso tome rumo e tome força, que seja para o bem e seja bem empregado, né? Sim, porque ninguém escreve um livro para ficar na sua biblioteca, né? Escreve o livro para ir para o mundo, né? Para espalhar a ideia, né? Então, é o desapego, né? Desapego da sua ideia, né? Mas isso que tu disseste agora, Deise, de tu lança a ideia na roda, que a tua sábia mãe, né, te disse, lança a ideia na roda, absorve os debates, tudo que vem, os contras, porque muitos contras são teus grandes professores, né? Exato. Quando eu iniciei a Parceiro, se eu tivesse ido, né, pelos contras que eu levei, a Parceiro não teria existido, né? Porque foi justamente ao contrário, todos os contras eu absorvi, assimilei, fiquei meditando a respeito, botei na roda muitas vezes, né? E cada vez aquela ideia ela ia pegando mais força. Mas não é que nós dessemos força para ela. Toda ideia tem uma força intrínseca, né? E quando ela nota que ela é bem tratada, quando ela nota que foi valorizada, ela
se mostra, porque é energia, né? Energia. Nosso pensamento é energia pura. Então, quando nota que ela foi bem tratada, assimilada, e que tem campo, ela é que nem uma pipoca, ela explode, sabe? Ela explode. Então, o que tu fizesse, que a tua mãe te disse, né? Tu lançasse, assimilasse as ideias, aí depois praticaste, aí absorvesse nessa ideia, né? Mais esses conhecimentos da prática, porque uma ideia não praticada, ela é apenas uma ideia, né? A ideia, ela tem valor quando ela é praticada, corrigida, assimilada, aí ela é boa. E aí, tu cai no campo da sabedoria. Tu cai no campo da sabedoria, que é saber usar a força daquela ideia e a força intrínseca daquela ideia. Não só eu penso que, eu imagino que, né? Agora, quando ela diz, me abraçaram, eu fui para a prática, eu pude me mostrar na minha essência, eu bato palmas, né? Aí tu entra no campo do saber, da sabedoria, né? E a sabedoria, ela vem da alma. A sabedoria é algo, por isso que eu digo, a força intrínseca dessa ideia, porque ela tem uma força da nossa alma, né? E tudo aquilo que é pelo bem comum, a nossa alma dá força. Pode ter certeza que dá força. Isso aí. Ai, Maria Helena, como sempre, é fantástica. Por isso que eu sou fã dela, vocês estão vendo, gente? Desde sempre, é muito bom, sempre inspirador te ouvir. E aí a gente vê também que as ideias da gente não são tão doidas, né? Os sentimentos são muito parecidos, que quando a gente quer o bem para as pessoas e para a humanidade, é uma coisa impressionante como a sinergia ela vem a nosso favor também, né, Marilena? Porque é um universo que conspira literalmente a favor do bem, né? Então, a gente tem essa intenção, a gente gera essa energia e a gente busca que o mundo esteja cada vez mais interconectado para perceber que não estamos sós, que somos uma coletividade, que devemos agir como tal, né? Ainda que a gente tenha muitas pedras no caminho, muitas cabeças mais duras nesse sentido, né? Eu acho que a gente precisa persistir, porque, na verdade, essa é a nossa missão, né, Marilena? Tu nessa nova fase aí também, compartilhando tudo isso de conhecimento e de falando dessa energia no canal e de tudo que vem para desenvolvimento pessoal, é fantástico. E é bem como tu disse, a gente está cheio de ferramentas e instrumentos. E o bom do YouTube é isso, que tu pode olhar e escutar várias vezes, ou voltar, não deu, foi interrompido, volta de novo lá, abre o mesmo link, ele vai abrir do mesmo caminho, se quiser abrir do início, tu abre, se não, tu abre de onde tu parou, e a gente não tem mais hoje impossibilidades de acessar conhecimento, né? A não ser que a limitação esteja em nós mesmos, né? Está tudo à disposição, né? Isso que é a interconexão entre tudo e todos. Agora, com as pedras do teu caminho, Deise, constrói uma catedral, constrói um bom edifício. Com as cabeças duras, desvia, porque não é trabalho teu amolecer as cabeças, tá? Desvia porque é trabalho da própria pessoa, né? E ela vai ter seu tempo, né? Em algum momento, a vida vai dar a oportunidade dela repensar a sua cabeça dura, ou vai ser pelo amor, ou infelizmente vai ser pela dor. Mas isso faz parte do aprendizado, da experiência que aquela alma tem que passar para absorver esse conhecimento, né? Então, não preciso dizer mais nada, né? Já está dito tudo aí. Minha querida, quero te agradecer muito a tua disponibilidade, mais uma vez, tua generosidade, teu conhecimento, a vontade de compartilhar tanta coisa boa. Eu coloquei lá o link do teu canal no meu, então, assim, as pessoas vão acessar o Travessia, é só entrar ali também já
clica lá e já abre todas as tuas lives, porque eu acho que é fundamental compartilhar essa noção e tudo que tu está propondo de trabalhos, com toda a trajetória de vida que tu tem, que é excelente. Então, sempre inspiradora está aqui, as pessoas estão dizendo o quanto está sendo sensacional te escutar, o quanto tu é inspiradora, é muito bacana ler isso e ver que o pessoal está adorando. Então, assim, seja bem-vinda sempre aqui. Se um dia quiser discutir mais algumas coisas, a gente tem que mais é que celebrar o Dia do Voluntariado e que venham muitos voluntários de alma por aí, né? Porque o mundo está precisando mais do que nunca pessoas que realmente queiram fazer parte de uma transformação social, né? E compartilhar, e como tu bem diz, entrar na história do outro e ajudar aquela história a ser desenvolvida e se desenvolver, enfim. Acho que esse é o nosso grande papel, nossa grande missão, o nosso grande propósito, né? Grande propósito. Queres dizer mais alguma coisa para o pessoal, para se despedir? Agradecer, né, todos nós que ficamos essa 1h20 juntos. Pois desde... é! 1h20. O nosso café, aquela vez, era um cafezinho, ficou um cafezão. Então, agradecer muito, né, que estejamos juntos. E eu acho que as tribos semelhantes se encontram sempre, né? E continuo à disposição, continua a minha trilha, né? Minha caminhada. Enquanto estiver aqui, eu acho... Não sei se eu vou ter ainda mais um ciclo encerrando e começando outro, né? Sei lá. Mas enquanto eu estiver aqui nessa terceira dimensão, aqui nessa vida, eu acho que eu vou estar fazendo tanto que eu gosto, né? De que todos nós despertemos pelo nosso melhor. Que bom. Que bom que temos você por aqui. Muito obrigada mesmo. E estamos conectadas e interconectadas pelo bem. Com certeza. Tá? Boa noite a todos. Obrigada pela participação. Obrigada, Marilene. Um beijo no coração. Tchau, tchau.